Porque eles não são jornalistas. Como assim? Você não gosta quando o pessoal fala que você não é jornalista? Eles são agentes. Essas pessoas são agentes. Eles estão trabalhando para o regime. Você tem dos anos 50 até mais ou menos os anos 80 as infiltrações. Você tem descrito, Max, detalhado no livro, a participação do jornalismo. E o jornalismo lá descrito nos documentos, você vê as mais diferentes tipos de troca e pagamento. Eu quero iniciar o programa hoje, Max, não com muitos sorrisos, né? Porque eu preciso muito que você entenda que o que eu vou falar agora é um dos avisos mais importantes que eu possa dar aqui na timeline. É um pedido, mas na verdade é um pedido / desabafo de uma pessoa que está desesperada para que o povo brasileiro atue e haja dentro do que está acontecendo no nosso cenário político brasileiro. Coloca na tela aí, por favor, produção. Esse tweet aqui é de um seguidor, né, Marcelo. Ele mostra que a pessoa da qual eu vou falar é vencedor do 3º prêmio do IREE. IREE, para quem não sabe, pode deixar na tela aí, produção. IREE é um instituto, na verdade é um think tank, criado pelo Partido Comunista Chinês, junto com o Valfredo Vardi, que é o advogado do Boulos. E tem lá a presença de Sérgio Moro, o pessoal, tem gente do Partido Novo lá envolvido, tem ex-ministro do Temer, general, que faz parte desse IRE. Nós denunciamos muito esse instituto, como é que eu esqueci o nome agora do IRE, mas é um nome babaca que eles colocaram só para enganar o otário, mas na verdade é um think tank do Partido Comunista Chinês. E pode subir agora, produção, o tweet dele. Bota na tela inteira, por favor. Esse Vinícius é um agente, ele não é jornalista. Ele recebeu o prêmio do IRE por causa dos seus serviços para o Partido Comunista Chinês. Quem é esse cara? Ele é quem está fazendo uma série de matérias denunciando pessoas para o STF. Clica no perfil do Vinícius, por favor, produção, para o pessoal poder entender. Esse cara, ele de modo covarde e canalha, quer proibir uma esposa de defender a inocência do marido. Vai descendo ali para o pessoal poder ver do que eu estou falando. Ele escreveu que pseudo, pode se chamar de matéria, né? Uma matéria denunciando a esposa do Naime por ela ter dado entrevista para a Auriverde e para a Timeline. Vai descendo aí, produção, para o pessoal poder ver o que ele fez aí. Aí a Timeline, ele pegando trecho da Timeline. E é evidente, e aí pode voltar a câmera aqui, por favor, produção. É evidente que o Alexandre de Moraes se sente intocável, mas todos os seus tentáculos não só são tocáveis, como, por exemplo, depois da denúncia do Tagliaferro, muita gente abandonou o gabinete do Alexandre de Moraes. Então essas pessoas, elas precisam ser cobradas. Mas antes de serem cobradas, elas precisam ser conhecidas. É um pedido que eu faço a você. Eu sei que não é um pedido para toda a audiência. Mas se você deseja fazer algo contra esse regime, faça um dossiê de um por um desses jornalistas do regime, mostrando em qual matéria a pessoa disse o quê, que não tem nada a ver com jornalismo, que na verdade é um papel de X9, de caguetar os outros. Vocês precisam fazer esses dossiês e podem me entregar. Não precisa publicar colocando a vida de vocês em risco no Brasil, não. Façam esses dossiês e enviem para mim. Pode enviar para contato @, que é por e-mail, tá? É melhor. Contato @ revistatimeline.com. Nós precisamos ter um dossiê completo. Tem que ser um calhamaço de todos os jornalistas que estão agindo como agentes do Estado, que é agentes do regime ditatorial. Vinícius e sua trupe precisam ser responsabilizados.
após a construção de vários dossiês, o ideal seria, se nós tivéssemos deputados e não deputags, seria que os próprios deputados, parlamentares e os partidos políticos, o Novo, o PL e outros, ingressassem com ações na primeira instância, mostrando o crime de cada um deles. Quando não houver tipificação criminal, é necessário que pelo menos essas pessoas sejam expostas, mostrando que tipo de prêmio ela recebeu, de onde é esse prêmio, por que o prêmio não condiz com a formação da pessoa, que na verdade é só um confete entre amigos do próprio partido. Mostrar a incoerência desses troféus e prêmios, etc. Porque eles ainda estão tranquilos. Todos eles. Então você pode ver, o Metrópolis está usando uma estratégia agora de falar de cachorrinho, doguinho. Eles botam matéria de doguinho e botar meninas novinhas, bonitinhas, como repórteres. É uma estratégia do Metrópolis para poder fingir que eles não são um jornal do regime. E todos os jornais estão começando a usar essas estratégias para falar com o público jovem, falando de game, tentando pegar o pessoal em alguma coisa com relação a cinema. Não caiam nessa e nós precisamos fazer um dossiê de cada um desses jornalistas, porque eles não são jornalistas. Como assim, Alan? Você não gosta quando o pessoal fala que você não é jornalista? Eles são agentes. Essas pessoas são agentes. Eles estão trabalhando para o regime. Recebem dinheiro do regime. Quando não, recebe dinheiro até internacional, como é o caso da Patrícia Campos Melo, uma das primeiras a fazer matérias na Folha de São Paulo sobre a BYD, a BYD. O pessoal no Brasil fala BYD ou BYD? BYD. BYD. Então, a BYD, que é aquela empresa chinesa que está operando no Brasil, empresa do Partido Comunista Chinês, de carros elétricos, ela foi a primeira a elogiar a China. E hoje, se você abre os jornais ou dá uma olhada no feed dos jornais, ali na timeline de todos os jornais do Brasil, todos eles, todos, Estadão, G1, CNN, BBC Brasil, todos eles Metrópolis, estão elogiando o Partido Comunista Chinês em detrimento dos Estados Unidos da América e sua defesa pela liberdade. Todos. Então, esses jornalistas, estou falando do CPF, não estou falando do CNPJ, não. CPF, todos eles precisam ser fichados, como são agentes criminosos, para a gente publicar um dossiê completo, com o rosto, o nome completo de cada um deles e o que eles estão falando de Débora dos Santos, do Clezão, do Alexandre de Moraes, das decisões do Alexandre de Moraes. Eu quero um por um sendo responsabilizado pelos seus atos. E eu quero cancelar o passaporte dessa gente, eu não posso. Cancelar o visto dessa gente, eu consigo. Eu quero todos eles sem poder pisar nos Estados Unidos. Um por um. Eu quero eles, os filhos, a esposa, sem poder pisar nos Estados Unidos. Essa gente é criminosa. Quando uma esposa não pode gritar pelo seu marido, isso não é mais jornalismo. O Alan começou o comentário dele falando sobre jornalismo, né? Jornalismo sempre foi o quarto poder. E ele surge como quarto poder quando a sociedade começa a falar sobre as coisas que os governos faziam e a população, de maneira geral, ocupada com o seu dia a dia, trabalho e tal, não podia acompanhar e, através da imprensa, acompanhava aí o que estava acontecendo e, naturalmente, ali as manifestações, apoio e tudo mais. Mas aqui tem um fato histórico interessante para lembrar. Todo mundo viu aquele documentário do Brasil Paralelo, Entre Armas e Livros, né? Que fala sobre 64. Ele é baseado num livro chamado O 964, O Elo Perdido, que eu tive a oportunidade de ajudar nas pesquisas, na publicação.
Tá? Dentro desse livro, que fala sobre infiltração soviética no Brasil, através da STB tcheca, você tem dos anos 50 até mais ou menos os anos 80 as infiltrações. Você tem descrito, Max, detalhado no livro, a participação do jornalismo. E o jornalismo lá descrito nos documentos, você vê as mais diferentes tipos de troca e pagamento. Então, tinha jornalista que se trocava por uma coleção de disco. Tinha jornalista que se trocava por garota de programa. Tinha cara que se trocava por dinheiro para escrever aquilo que o serviço secreto queria que fosse escrito dentro da imprensa brasileira. Ou seja, isso que a gente está vendo agora nem é uma novidade. Isso é coisa antiga. Porque na história das ditaduras, toda ditadura sempre teve o seu braço da imprensa. Porque como a função da imprensa é moldar a opinião pública, falar sobre o que está acontecendo, eles entram de uma maneira clandestina no quarto poder e tentam infiltrar para a sociedade que aquilo que ele está vendo através daquela matéria é uma coisa real, é uma coisa importante, é uma coisa perigosa. Então é o tipo de uma usurpação do poder da imprensa sendo feita por esses farsantes, que não são jornalistas. Sim. Como o Alan falou, são agentes que estão ali a soldo, a serviço, para criar na opinião pública uma percepção falsa do que está acontecendo com determinadas situações e determinados personagens. Então o que a gente está assistindo nada mais é do que um crime ao vivo, porque isso impacta a família, as pessoas, isso tem custo, é sofrimento. E esse Brasil que a gente sonha, esse Brasil que vai ser, na minha conta, 8.0, que ruptura nós já tivemos 7, é um Brasil que a gente precisa, antes de mais nada, corrigir a imprensa. Sem corrigir a imprensa, sem ter uma imprensa saudável, não adianta corrigir a política, porque ela vai voltar novamente como se fosse um corpo doente, que você dá o medicamento correto, a pessoa fica saudável e ela vai acabar doente de novo, porque a circulação da informação e a força da verdade, ela é muito importante. E quando isso sai de uma sociedade, ela começa a ficar doente de novo. Sim.